muscular manual no músculo romboide. O paciente vai iniciar em decúbito ventral e ele vai elevar o cotovelo na direção do teto. Pode vir. Flexionando a escápula. Esse aqui é o grau 3 do teste muscular do músculo romboide. Para a gente aplicar o grau 4, a gente vai neutralizar a escápula aqui, fixar a mão na escápula dela e fazer uma contração de resistência na parte proximal do ombro dela e pedir para ela flexionar o ombro. Pode vir, pode trazer. E você vai colocar uma resistência. Volta. Do mesmo modo, para o grau 5, a gente vai fazer a resistência na parte distal. Pode trazer. Sobe, 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 sobe. E desce. Para o grau 2, a gente vai neutralizar a ação da gravidade. Para isso, minha paciente vai ter que ficar sentada. Pode sentar, vira de costa para lá. Nesse caso aqui, eu vou pedir para ela fazer a elevação aqui do ombro. Vou deixar retinho assim. E eu posso apoiar, posso tanto deixar ela na posição isométrica e posso apoiar também a mão aqui e pedir para ela trazer o ombro para trás. O cotovelo, aliás. Esse é o grau 2. Agora eu vou fazer a demonstração do TMM do serrátil anterior. O paciente decúbito dorsal vai fazer a elevação do braço completo, vai deixar somente o indicador, as mãos fechadas, o indicador estendido, e ela vai fazer uma força em direção ao teto, levantando aqui a escápula. Pode ir e voltar. Esse é o grau 3 do serrátil anterior. Para a gente colocar uma resistência para o grau 4, eu vou fazer uma força de resistência aqui na região proximal e vou pedir para ela fazer a força. Pode ir. Sobe, 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 desce. Para mim colocar a resistência no grau 5, eu vou fazer a força de resistência na região distal e vou pedir para ela fazer a força. Pode ir. Para neutralizar a ação da gravidade, no caso do serrátil anterior, eu vou colocar meu paciente na posição sentada. Ela vai esticar o ombro, na mesma posição, com as mãos fechadas e só o indicador, e ela vai fazer o mesmo movimento. Vai levar o ombro e trazer de volta, com o braço esticado. Esse é o grau 2. Agora vamos fazer o TMM do trapézio anterior. Paciente sentado, vou pedir para ela fazer a elevação das escápulas, o músculo que faz a elevação das escápulas. A gente pode fazer ele de forma unilateral. Ela vai manter a cervical retinha e aí você vai elevar somente o seu ombro em direção ao seu pescoço. Isso. Desce e sobe de novo. Esse é o grau 3 do músculo trapézio anterior. Para a gente aplicar o grau 4, eu posso colocar uma força de resistência na região proximal. Vou fazer uma resistência aqui e vou pedir para ela fazer o mesmo movimento forçando. Pode ir. Desce. E para o grau 5, vou fazer a força na região distal. Pode ir. E aí, para fazer a neutralização da força da gravidade, no caso do trapézio anterior, para neutralizar a ação da gravidade, a gente coloca o paciente em decúbito ventral e ele vai fazer o mesmo movimento, só que agora sem a ação da gravidade. Pode ir. Levar o ombro até a orelha. E volta, vai e volta. Isso. Agora vamos fazer um movimento de teste muscular manual do peitoral maior. Paciente decúbito dorsal.
e com o braço abduzido, ele vai tentar encostar o braço no ombro oposto. Com esse movimento. Vai e volta. Esse aqui é o grau 3. E aí, para mim aplicar aqui o grau 4, no caso seria com a resistência, eu vou fazer eu posso estabilizar o peitoral do meu paciente e fazer uma pressão proximal. No caso aqui no antebraço. Pode ir. E para o grau 5, vou fazer a pressão na resistência distal. Pode ir. Para neutralizar a ação da gravidade, no caso aqui, o meu paciente tem que ficar sentado. Pode sentar. No caso aqui para neutralizar a gravidade do peitoral maior, meu paciente vai fazer o mesmo movimento aqui, só que sem a ação da gravidade. Encostar o braço no ombro oposto. Agora vamos fazer a demonstração da rotação interna subescapular. O paciente em decúbito ventral vai abduzir a palma da mão em direção ao teto. Vou trazer. Esse aqui, no caso, é o grau 3 do TMM. E para aplicar aqui o grau 4, eu vou aplicar a força de resistência proximal. E vou pedir para ela trazer a palma da mão com a resistência. Pode vir. E na parte distal, grau 5. Pode trazer. Para anular a ação da gravidade aqui, meu paciente tem que ficar sentado. Pode sentar, virado para cá. E eu vou pedir para o meu paciente, com a mesma posição, ele vai trazer com o cotovelo encostado aqui no corpo, ele vai trazer a palma da mão em direção ao peito. No caso, esse aqui, a gente está anulando a ação da gravidade, pode fazer, é o grau 2. Agora a demonstração do TMM do redondo menor, o infraespinhoso. Paciente em decúbito ventral, ele vai, nesse caso aqui, trazer o dorso da mão em direção ao teto. Pode trazer. Nesse caso aqui está sendo aplicado o grau 3. Para dificultar, a gente vai aplicar a força de resistência proximal, grau 4, pode ir. E a resistência distal, grau 5. Pode ir. Para neutralizar, no caso, a ação da gravidade do redondo menor, paciente sentado, a gente neutraliza a ação da gravidade. Ele vai trazer, no caso aqui, a mão, o dorso da mão encostado no peito em direção para fora, fazendo abdução. Pode trazer. Esse aqui, no caso, seria o grau 2, sem a força da gravidade. Vamos mostrar aqui agora o TMM do glande dorsal. Paciente decúbito ventral, eu vou pedir para a minha paciente tentar trazer os dedos dela para a ponta do pé. Pode vir. Sem movimentar o corpo, só o braço. Isso. Nesse caso aqui, a minha paciente está realizando esse movimento da glande dorsal no grau 2, sem a ação da gravidade. Como é que eu poderia fazer aqui para dificultar esse movimento aqui? Eu posso fazer uma força de resistência proximal aqui, pode tentar trazer. Na parte distal também, para dificultar mais um pouco, pode tentar trazer.
Nesse caso aqui, esse movimento ele foge um pouco da tabela de Oxford. Tem uma outra forma também que a gente consegue fazer, uma forma de avaliar, que é com a minha paciente sentada. Você vai sentar de costa pra gente fazer. Pode sentar. E aí, nesse caso aqui, eu vou pedir para minha paciente apoiar os dois braços dela aqui nesse caso, e ela vai fazer a força tentando levantar com o movimento dos braços. Você vai tentar levantar, caminhar com os braços. E aí, a outra forma que a gente tem de fazer essa avaliação, a minha paciente ela vai tentar tirar o quadril com as mãos, tentar caminhar de uma ponta a outra, que nesse caso a gente não vai fazer, porque a gente não está com a maca adequada, mas ela vai fazer a demonstraçãozinha rápida, vai tentar isso, tirar o quadril e tentar caminhar de uma ponta a outra. Isso, com a coluna retinha, tá? Isso, aí tá bom. Esse movimento aqui, ele é muito usado para a gente conseguir avaliar o paciente se ele tem condições de usar a muleta. Agora a gente vai fazer a avaliação do músculo deltoide. No caso aqui a paciente sentada, o deltoide, como ele tem a função de fazer tanto a flexão, a abdução e a extensão, a gente vai mostrar as três funções de uma só vez, tá bom? No caso aqui a paciente vai fazer para flexão, vai fletir o braço anteriormente, estender completamente para o deltoide anterior. No caso da abdução, para o deltoide médio. E no caso da extensão, para o deltoide posterior. Pode voltar. Esse aqui é o grau 3. No caso, para mim colocar a aplicação do grau 4 aqui, eu vou fazer a força de resistência aqui na parte proximal e vou pedir para ela fazer a flexão. Pode trazer. Isso, desce. Ou na parte distal, para frente também. Grau 4 e grau 5. Na abdução também, a mesma coisa. Vou fazer a pressão aqui, a força na região proximal. Pode ir. Baixa. E vou fazer na parte distal. Pode ir. E no caso da flexão também, do mesmo modo. Paciente, vou colocar a força de resistência na parte proximal, pode trazer. E na parte distal. E aí, no caso aqui, pra gente anular a ação da gravidade no músculo deltoide, a paciente deitada lateralmente, eu vou pedir para ela fazer, eu posso apoiar aqui, e eu vou pedir para ela fazer o mesmo movimento. Com os braços estendidos, ela vai fazer a abdução, pode vir, e a flexão para trás, ou a extensão. No caso da abdução, aqui eu tenho a ação da gravidade. Nesse caso aqui, para mim anular o movimento de abdução, a minha paciente vai deitar de decúbito dorsal. Vamos virar. E aí eu vou fazer com esse braço aqui que tá mais fácil. E aqui sim, ela vai fazer o movimento de abdução, neutralizando a ação da gravidade. Agora o TMM para o bíceps braquial. Paciente sentada, ela vai fazer um movimento aqui com a palma da mão para cima e trazer em direção ao ombro. Esse movimento aqui. Sem flexionar o ponto, tá? Isso. Esse aqui no caso é o grau 3. Pra gente aplicar aqui o grau 4, eu vou fazer o braço de resistência proximal, pode trazer.
vou botar mais resistência. Para dificultar mais o movimento e fazer o grau 5, eu vou botar a minha resistência na parte distal. Pode fazer? Para fazer aqui o grau 2, no caso do bíceps braquial, a minha paciente vai elevar o braço aqui e ela vai fazer o movimento em direção ao peito, neutralizando a ação da gravidade. Para fazer o TMM do braquial e braquiorradial, paciente sentada, vai fazer aqui com a palma da mão para baixo e vai fazer o movimento em direção ao ombro. Esse é o grau 3 do TMM. Para a gente aplicar o grau 4, mesma forma, vou aplicar a resistência proximal, pode ir. Grau 4 e grau 5, resistência distal. Grau 2, para neutralizar a ação da gravidade, mesma coisa. E ela vai trazer em direção ao peito. Neutraliza aqui a ação da gravidade e a gente tem um grau 2. Para a ação do braquiorradial, mesma coisa do braquial, só que com a diferença que minha paciente vai ficar com o radial para cima, o polegar para cima e vai fazer um movimento em direção ao ombro no grau 3. Grau 4, aplicar a resistência proximal. Grau 5, resistência distal. Para neutralizar, grau 2, neutralizar a gravidade, eleva o braço, apoia, e a gente tem um grau 2 sem a ação da gravidade. Para o movimento do tríceps braquial, o paciente vai elevar o cotovelo atrás do ombro e vai fazer o movimento de extensão de cotovelo. Esse aqui no caso é o grau 3. Para o grau 4, eu vou fazer a minha resistência na região proximal, pode ir. E para o grau 5, eu vou fazer a minha resistência na região distal. Para o grau 2, neutralizar, eu vou fazer a posição aqui e aí para fazer o grau 2, posição horizontal e estica o cotovelo. Agora o TMM para pronadores e supinadores. O paciente vai apoiar aqui, já apoiar na perna mesmo. E para os pronadores, ela já vai ficar aqui em pronação e vai fazer o movimento internamente. Para a gente aplicar aqui a força de resistência, pode ir no grau 4 e na parte distal, grau 5. E aí já na supinação, ela vai ficar com a mão pronada e vai fazer um movimento de supinação para fora. E aí eu vou aplicar aqui a resistência também. E aí aqui com as mãos pronadas, para o grau 4, eu vou botar a resistência aqui na parte proximal, pode ir isso. E para o grau 5, na parte distal. E aí pra gente fazer o grau 2 aqui, no caso da pronação e supinação, ela vai aplicar ao movimento somente da parte do meio para frente,
aqui no caso de pronação, grau 2 de pronação, e para fora, grau 2 de supinação. Para os flexores e extensores do punho, a paciente vai de sentada, ela vai fazer a extensão do punho. Aqui já é um grau 3 do movimento do punho. Para a gente colocar o grau 4, eu vou fazer a resistência na parte proximal do punho e o grau 5 na parte distal. Para neutralizar aqui para o grau 2, ela vai neutralizar aqui a ação da gravidade e fazer para fora, fazendo a extensão para fora do punho. E para a flexão do punho, ela vai com a palma da mão para cima fazer esse movimento. Para o grau 4, eu vou fazer a resistência na parte proximal do punho. E para o grau 5, eu vou fazer a resistência na parte distal. Do mesmo modo, para neutralizar, no grau 2, ela vai fazer o movimento interno do punho.